Olá, boa noite. Que grande satisfação ter tantos pais, ter esse tanto de pais das escolas parceiras do Sistema Anglo de Ensino nos acompanhando nessa web palestra. As web palestras, como alguns já têm conhecido e participado conosco, são uma forma de levar da escola de vocês para os pais, para vocês pais, informações, conteúdos, trocas de ideia, e é isso que a gente gostaria que acontecesse aqui hoje. Uma forma ágil, simples, confortável, que você pode acompanhar e participar de onde você estiver. Essa é mais uma iniciativa das escolas parceiras do Sistema Anglo de Ensino e a gente espera contar com a participação de todos vocês. Logo aqui abaixo, de onde vocês nos veem, vocês têm um chat e eu gostaria muito de convidá-los a mandar suas considerações, suas dúvidas e suas perguntas, porque o assunto de hoje é muito interessante. Hoje nós temos aqui a Rosane Faria, pedagoga e psicopedagoga. Boa noite, Rosane, tudo bem com você? Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Obrigada por ter aceito o nosso convite e muitíssimo obrigada já desde este momento pelos ensinamentos que você vai nos passar, porque a gente já teve a oportunidade de conversar com a Rosane e ela tem uma larga experiência atuando junto a escolas, a famílias de escolas, né, as famílias das escolas, muitos anos na coordenação, né, escolar, desde a educação infantil até o ensino médio. Exatamente. Né? Hoje a gente traz aqui um tema que fala da questão dos conflitos, do desenvolvimento e tudo que acompanha esse desenvolvimento. Na verdade, as características de comportamento que vão mudando, assim como muda a idade, assim como muda o corpo, né, dos nossos alunos, os comportamentos, as características, as manifestações também mudam junto. E é muito importante para os pais, inclusive para os professores, mas hoje a gente fala com vocês pais, é muito importante entender quais são as manifestações de cada uma dessas fases para que a gente possa fazer as colocações e fazer os posicionamentos corretos, né? Educar, né, Rosane, é uma árdua tarefa, né? E não existe, pode pôr a gente aqui, por favor, não existe, na verdade não existe livro, né? Não existe manual, mas existem alguns conhecimentos que quando compartilhados ajudam muito, né, Rosane? Nós vamos falar um pouquinho disso hoje, né? Porque tem uma teoria e fases que, quando nós temos o conhecimento, ajuda muito. Ajudam os pais e principalmente as crianças. É isso mesmo. Nós temos escolas aqui de muitas cidades do Brasil todo que estão conectados conosco e à medida que vocês forem nos mandando as suas considerações, nós, à medida do possível, vamos passando aqui para a Rosane e ela vai respondendo e compartilhando os conhecimentos com todos nós. Então vamos lá para a tela, por favor. É assim que a gente começa as características comportamentais do desenvolvimento da criança da educação infantil ao jovem do ensino médio. Rosane, a gente já tem uma pergunta aqui e parece que ela é uma pergunta casada com aquilo que você nos trouxe. Vou até colocar na tela aí para vocês olharem, né? Olha lá, o que fazer nas crises de birra? A gente tem essa pergunta aqui. Birra é um comportamento só da infância? Ótimo, começamos bem, né? Então, a questão da birra, ela teoricamente deveria ser uma questão só da infância, mas a gente observa que não é isso que ocorre, né? Eu até brinco quando eu converso com os pais, perguntando que idade vocês me dão quando eu falo birra, né? E alguns falam 2, 3, e eu brinco assim que onde eu moro tem birra com 2, com 5, 8, 18, 22, 24, 34, 42 e por aí afora, né? E o porquê disso? Por conta da má condução, né? A birra, ela se estende porque muitas vezes os pais tratam a birra de forma inadequada. Se nós fôssemos falar da teoria, nós diríamos que uma criança de 2 anos pode ter crises frequentes de birra, porque aos 2 anos a birra é uma forma de comunicação. Ela faz parte do desenvolvimento da criança e inclusive é saudável, né? A gente tem que observar isso. Então, uma criança de 2 anos que faz birra é normal, né? Mas porque é normal, então pode? Não, não é isso. É normal porque, nesse momento, é a maneira como ela se comunica. Agora, a condução que nós teremos em relação à birra vai fazer uma diferença enorme futuramente.
Porque com 3, 4 anos, o que a gente considera na literatura seria uma birra por mês, e com 5 anos cessam as birras, né? Aí começa-se outra tratativa. E não é o que a gente observa, né? A gente observa que às vezes uma criança de 5 tem mais birras que uma criança de 2. E aí uma birra já mais elaborada, né? Porque com 5 e 6 a criança já começa a manipular em relação a isso. E a criança, ela é muito inteligente, ela consegue fazer isso de uma forma muito rápida. A gente fala que uma criança de 3 anos, por exemplo, ela trata o papai de um jeito, a mamãe de outro e a vovó de outro, né? E quem que deu para a criança esse mecanismo? Foi o próprio adulto com quem ela convive. Então, é muito importante que a gente saiba o que fazer nas crises de birra. Então, aí eu tenho para tratar com vocês algumas técnicas, se puder colocar o slide aí, né? O que fazer nas crises de birra. A gente vai tratar de alguns aspectos aí que são bastante importantes para os pais, né? O primeiro deles é extremamente importante e eu considero difícil, é manter a calma, né? Então, diante de uma crise de birra, e quando a gente fala de uma crise, a gente geralmente pensa naquela criança que se joga no chão, que grita, que esperneia e que geralmente faz isso em público, né? E aí eu estou lá dentro de um supermercado, por exemplo, e eu tenho essa cena, né? Como é que eu vou manter a calma em relação a isso? Então, quando o pai entende, a mãe entende o porquê de manter a calma, fica mais fácil fazer um treino, porque isso vai ser um treino, né? Por que eu preciso manter a calma diante de uma crise de birra, por exemplo, independente da idade, tá, gente? Isso funciona com a criança, funciona com o mais velho, com o adolescente e funciona com o adulto também. Então, são técnicas. Onde você aplicar a técnica diante de uma crise de birra, a técnica bem aplicada é funcional. Então, quando eu mantenho a calma numa crise de birra, eu quebro essa questão com a criança. Então, é como se eu devolvesse a bola para ela. Ela passa a batata quente para minha mão, porque ela está lá esperneando, chamando atenção. E quando eu consigo manter a calma, eu quebro a estrutura da birra. Então, isso é extremamente importante, porque a criança ela já tem uma formulação. A intensidade da birra da criança está muito ligada à evolução desta troca que ela já tem com o cuidador. E aí é importante a gente deixar claro que a birra, ela só acontece diante do olhar do cuidador. Quem é o cuidador? É quem naquele momento está ali com a criança. Pode ser o pai, a mãe, a avó, a tia, o professor, o vizinho, a babá. Quem está ali naquele momento é o cuidador. É diante deste olhar que a crise de birra se manifesta. Por isso que é importante que essas técnicas sejam entendidas. Então, quando este cuidador consegue respirar fundo, manter a calma diante de uma crise, de uma criança ali esperneando, ele já começa quebrando a estrutura da birra. Porque a criança ela está esperando uma reação diante da crise. E geralmente a reação que vem, né, não é a da calma. Então, quando isso acontece, a criança já fala, opa, o que está acontecendo aqui? Tem coisa errada. Então, o primeiro passo é esse, que a gente quebra a estrutura. Ou seja, quando na verdade ela percebe que aquele cuidador que está ali se desorganiza, ela tem uma sensação de que ela também atingiu o objetivo que ela tinha, né? Exatamente. As birras, elas aumentam com a idade? Aumentam de intensidade, de formato, aumentam de intensidade, estratégia? de formato, de estratégia, de quantidade. Por quê? Porque a criança vai passando a ter o comando. E à medida que ela passa a ter o comando, ela passa a usufruir disso em benefício próprio, lógico. E aí, isso pode aumentar. Então, é importante que a gente tenha a atitude adequada na idade adequada. Agora, quando você diz manter a calma, muitas vezes a gente vê pais e até já passou por isso, né? Porque Sim. você está em lugares públicos, na verdade você quer até manter a calma, quer ignorar aquele comportamento, mas você sabe que aquele comportamento está afetando quem está à volta. Isso. É muito difícil, né, Rosane? Por quê? Aí é uma diferença significativa. A criança tem a birra diante do olhar do cuidador. A nossa preocupação de adulto é o olhar do outro.
né? Porque enquanto a criança se preocupa com o olhar de quem está cuidando, o adulto se preocupa com o olhar de quem está por perto. Nossa, olha o fulano ali, né? Ó, o que vão pensar de mim? Então, assim, esse olhar do outro, esse julgamento do outro nos afeta muito. Quando nós temos o conhecimento das técnicas e do benefício e resultado que ela vai trazer, nós conseguimos trabalhar melhor com esse olhar do outro. A gente encara isso. E muitas vezes você encara não por você, mas pelo benefício que isso vai trazer para a sua criança, que é extremamente importante. Ou seja, a gente paga o mico, né? Exatamente. Mas o que é interessante? A gente vai pagar o mico a princípio, porque se você usar isso como técnica da forma adequada, isso se inverte. Tá certo. E aí, de repente, você paga o mico uma vez e a criança percebe que você está no comando, porque, na verdade, é essa mensagem que precisa ser passada. Quando o adulto está no comando, a criança percebe. E aí... Então, todas as vezes que a criança tem o comando, é porque ela percebeu que nós, adultos, em algum momento recuamos. Tá? Estamos fragilizados. Exato. Então, além de manter a calma, você colocou outras considerações aqui, outras dicasinhas, O que eu né? gostaria de chamar a atenção? Vou mostrar lá na tela só mais uma vezinha. Isso. Muitos pais, eles acabam, principalmente mãe, a mãe mais que pai. No momento da crise, o que a criança está gritando, começa a gritar junto com ela. E isso não é interessante, porque a criança tem uma coisa que se chama cópia de modelo. A criança, até que ela tenha abstração, nós vamos falar disso daqui a pouco, ela não consegue fazer essa projeção, imaginar, ela não tem ainda maturidade para isso, cerebral. Então, o que ela faz? Copia modelo. Quando a mãe grita, ela grita mais alto. A mãe grita, ela grita mais alto. Então, gritar não é uma estratégia para se usar na crise de birra. O que eu tenho que fazer, então, relembrando? Primeiro, diante da crise, eu mantenho a calma. Evito gritar. Então, se eu sou, por exemplo, uma mãe que estou habituada a fazer isso, vai ser treino. Isso não vai ser possível numa primeira vez. Mas é importante que treine isso, porque isso é técnica, e técnica é funcional. Uma outra questão é não espancar. É muito comum o cuidador, principalmente se for pai e mãe, muitas vezes para resolver a crise bater. E tem uns que dizem para mim até que resolve. Né? Por que é complicado isso? Tem vários aspectos, né? Vamos tentar trabalhar de forma um pouco objetiva aqui. Se eu bato, porque quando eu bato eu estou fora do controle, não tem como. Se eu cheguei a bater é porque tudo o que era possível fazer naquele momento se esgotou. Então eu entro com a ação de bater. Quando eu bato, eu estou fora do meu controle, fora do eixo. Em algumas situações é possível, é perigoso que isso acabe em tragédia. A gente tem muita coisa na mídia sobre isso, porque eu perco a noção e o controle do que eu estou fazendo ali. Se a criança é um pouco maior e às vezes tem o mesmo temperamento de quem está batendo, isso se complica. Porque tem hora que a criança fala assim, não está doendo, né? Aquilo sai até entre os dentes. Está doendo muito, mas ela não admite. E aí quem está batendo fala, então agora vai doer. E aí isso pode aumentar. Isso é ruim, mas pior do que isto é o que acontece na grande maioria dos casos quando acontece o bater. Depois que eu bato. Se é uma criança muito pequena, por exemplo, e a mãe bate, e logo depois que é comum a criança chora muito e dorme, aquela hora que a mãe olha para ela dormindo e se desespera e fala, ai meu anjinho, o que foi que eu fiz com ela? E vem toda aquela culpa, aquele sentimento do porquê que eu bati. Isso é muito delicado, porque existe depois disso uma compensação. Então, como é que eu vou compensar eu ter batido? E aí, às vezes, a mãe cede em alguma coisa que não estava cedendo. Eu já vi 1000 formas de compensação, inclusive financeiramente. Os pais dão dinheiro para a criança por conta do que aconteceu. O que a gente não percebe nisso? É a facilidade que a criança tem em lidar com essa situação. Como a criança lida com isso de uma forma muito rápida. Só para exemplificar, eu trabalhei com uma criança de 8 anos, um menino, que aparecia com marcas, ele apanhava e tinha marcas. E a criança, é muito fácil a gente conseguir as coisas da criança, com historinhas, com desenhos, você consegue tirar tudo da criança.
E essa criança com 8 anos, ela me disse que ela não gostava de apanhar, conversei bastante com ela. E aí eu perguntei, é bom apanhar? Não. Dói, dói. Mas então por que você vem várias vezes marcado? Ele falou, tia, é assim, ó, pensa um menino de 8 anos dizendo isso. Eu queria muito um videogame. E eu pedi para minha mãe e ela não deu. E eu aprontei, ela me bateu. E aí ela me deu. Eu falei, como assim? Ele falou, quando eu quero uma coisa, eu peço, ela não dá. Aí eu apronto, ela me bate, depois ela me dá. Então eu trabalhei com uma criança de 8 anos que ela estava na terceira situação de conseguir algo da mãe, porque ele estava trabalhando com custo-benefício. Não é legal apanhar. Mas ele percebeu que quando ele queria alguma coisa, se ele pedisse muito, e ele aprontasse alguma coisa, porque ele conhecia o limite da mãe, se ele apanhasse, ele ganhava o que ele queria. Mas isso é bastante elaborado, né, Rosane? Uma criança de 8 anos, isso é elaborado. né? Essa Agora, não é a como regra, isso né? começou, né? Então, isso começou com uma má orientação ali. Então, isso é um exemplo radical, sim. Sim. Mas por que eu trago, nesse momento, exemplos, né, mais radicais? Para servir como alerta, para a gente não chegar até lá. Então, como que eu chego até lá? Se eu for cedendo e se a criança passar para o comando, de alguma forma, isso vai acontecer. Então, o que é importante? Que o adulto tenha sempre o comando das situações. Então, ou espancar ou bater, existe muita consequência dele. E uma delas é o arrependimento e como eu, adulto, vou tratar com esse arrependimento. Porque a criança tem uma percepção para isso muito rápida. E falando em percepção, Rosane, você diria que até esta percepção, ela é produto, se é que isso é verdade, que as crianças estão cada vez mais precoces? Estão pelos estímulos que nós adultos mesmo permitimos, né, para as crianças. Então, isso é fato. As fases que nós vamos tratar daqui para frente, vocês vão ver que há algum tempo atrás a gente percebia com uma determinada idade e agora muito mais cedo. Então, em função dos próprios estímulos que a criança tem, as coisas estão, sim, muito precoces. E aí esses resultados vêm. E a gente tem que começar a lidar com isso cada vez mais cedo. Por isso que é comum os pais dizerem, tem hora que eu não sei o que eu faço. Estou perdido, né? Não sei o que fazer e quando diz não sei o que fazer, às vezes é uma criança de 4, de 5 anos. Então, para a gente estabelecer esses limites, as coisas para as crianças têm que ser muito claras, tem que ter significado. O não, por exemplo, ele precisa ter significado para a criança. O não dito aleatoriamente, muitas vezes, perde o sentido. E não dizer também é muito complicado, porque ela precisa disso para o desenvolvimento. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Então, quando a gente fala na birra, que é um sintoma típico dessa questão de limites, a gente observa isso. Manter a calma, né? Uma primeira dica extremamente importante. Evitar ao máximo, não trabalhar com essa questão do bater. O castigo, ele é extremamente funcional. O castigo bem aplicado, ele tem, assim, uma funcionalidade perfeita. Ele rende muito mais. Então, não precisa chegar ao extremo de bater. O que é um castigo bem aplicado, Rosane? Castigo bem aplicado, ele tem que estar o máximo possível relacionado ao fato ocorrido, né? E tratar a questão que a criança fez naquele momento. E uma coisa importante é dar para a criança um castigo de acordo com a idade dela. Ou seja, o castigo não deve ultrapassar a idade que a criança tem. Se ela tem 3 anos, 3 minutos, 4 anos, 4 minutos, 6 anos, 6 minutos. E quando a gente pode fazer essa correlação com a idade. Tempo e idade. E quando a gente fala, por exemplo, 5 anos, 5 minutos, tem muitos pais que falam, isso não vai dar certo. 5 minutos de castigo. Às vezes eu não preciso nem chegar aos 5 minutos. Se ele for bem conduzido, 1 minuto, 2 minutos resolve. Como não é normalmente a prática da maioria dos pais, a maioria acredita que não é funcional. Então, quando um pai dá um castigo, por exemplo, e diz, você vai ficar 1 semana sem computador, ou 1 mês sem bicicleta. Como é que isso funciona para a criança? Principalmente a criança que não tem abstração, que a gente vai ver que a abstração, o final dela vai ser aos 13, 14 anos. Então, até lá, a criança tem a cópia de modelo. Então, primeiro, o pai que diz que vai dar 1 semana, 1 mês, na grande maioria dos pais com quem eu converso, eu tenho conversado com muitos pais, não consegue cumprir
né? Tem pai que boicota o próprio castigo. Às vezes a mãe diz assim, você vai ficar uma semana sem bicicleta. E chega uma visita, ela fala, vai ali na padaria correndo para me buscar uma rosca, mas vai de bicicleta. Aí a criança fala, mas eu estou de castigo. Não, mas se eu falar, pode. Então, assim, né, a própria mãe às vezes boicota por conta daquilo que ela precisa no momento. Se cumpre, falei uma semana, vai ficar uma semana. A criança tem um mecanismo de defesa, nós todos temos, e ela aciona isso. Então, o que acontece? Se eu não vou ter de fato, isso não vai mais fazer diferença para mim. Ela pode substituir por outra coisa. Outra coisa. Então, ela esquece. Ela dá conta da coisa, né? Ela esquece. Eu vou ficar um mês sem, isso não faz diferença, ela esquece daquilo. Passa a não ser mais castigo, Não é, né? exatamente, esse é o ponto. E aí o objetivo do castigo desaparece, ele se perde, né? Então, o castigo obedecendo a questão da idade da criança, ele é funcional e o máximo que eu consegui é aliar o que aconteceu ao castigo. O que é comum os pais... Dá um exemplo disso, Rosane. Por exemplo, se seu filho você vai num parquinho com ele na praia e você diz, olha, cuidado com a areia, você vai brincar ali com 3, 4 crianças, né? Sai um grupo de amigos, fala, não jogue areia para cima. Quando a gente diz isso para uma criança muito pequena, você tem que fechar esse ciclo. Por que eu não posso jogar areia para cima? O que acontece com a areia jogada para cima? E o que eu faço, então, no lugar disso? Esse ciclo com a criança é importante se fechar. Você não pode jogar areia para cima, por exemplo, porque ela pode ir no olho do seu colega e machucar. Joga areia dentro da caçamba do carrinho, joga areia no baldinho, dá outra situação. Então, você combina isso com a criança. Se ela jogou areia para cima, você tira ela naquele momento da brincadeira. Se ela tem 4 anos, você pode dar 1 minuto de castigo. Uma criança dessa idade, todo mundo está brincando ali, ela está fora da brincadeira. Atingiu diretamente o que ela estava fazendo, para ela, né? ficar 1 minuto olhando os coleguinhas brincando e ela fora, tem criança que você precisa segurar, porque ela não fica. Não consegue nem parar ali, você tem né? que segurar. E aí, deu 1 minuto, que para ela é uma eternidade, você combina, você vai voltar. Se jogar areia novamente, mamãe tira de novo. Isso é muito interessante, né? Então a criança associa o que ela fez de errado com o castigo que ela teve. Uma criança mais velha, chegou tarde, né? Por exemplo, em casa, é muito comum. Se chegou tarde, o que acontece? Então, como é que eu vou associar? E às vezes a gente fala, não enxerga, como é que eu associo isso, né? Então, se o horário você marcou para chegar meia-noite, chegou meia-noite e 40, chegou a 1h, vai ficar tudo bem? Não pode, porque existia um combinado. Então, tem que ter uma consequência disso. Qual vai ser a consequência? Tenta associar isso o máximo possível. Então, numa próxima saída, você, ao invés de chegar meia-noite, vai chegar às 11. Se não chegar, eu vou buscar. Se disser, vá realmente. Então, associa. Pensa um adolescente, se meia-noite para ele está pouco, ele queria chegar às 1, então... imagina ele chegar às 11. Isso vai surtir efeito. Mas não fica com dó. Você falou isso vai acontecer daqui 3 dias, daqui 1 semana. Na hora que isso acontecer, cumpra. Porque aí você cumprindo o castigo 1 vez, 2, ele passa a fazer sentido. O que você disser vai acontecer. Se não vira ameaça. Ameaça não funciona. A criança não tem abstração, ela não faz a projeção que o adulto faz. Eu ameaço para evitar que algo que eu imagino que vai acontecer não aconteça, porque eu quero que ele fique com medo de uma consequência que vai... Não vai, a criança não acompanha isso. Não fecha, Não fecha. Então, não funciona. Rosane, até que idade a gente pode considerar a infância, efetivamente? Como você falou, hoje as coisas estão bem precoces, né? Mas a gente trata até a puberdade, por exemplo, que seria ali o início dessa fase que nós vamos tratar agora, que a gente falaria 9, 10 anos e hoje se observa os sintomas já com 8 anos, né? Então, o início da puberdade, ele marcaria aí o final desse primeiro momento, aí o início da adolescência. Então, acho que a gente pode entrar nesse assunto conforme a tela que você trouxe aqui pra gente, né? Que é a confusão pubertária, exatamente. Né? Então, aí o que acontece nessa fase? É onde vocês observam que as crianças começam a mudar o esquema, né? Eu coloquei aí a questão do pensamento abstrato, então a criança tem tudo de forma muito concreta e começa o cérebro dela a mudar, as coisas começam a se transformar. Para dar um exemplo, assim, para entendimento, é como se nesta fase a gente
Se eu pudesse tirar uma fotografia, por exemplo, do cérebro da criança ali nesse momento, é como se a metade dele não estivesse ali. Porque nesse momento as sinapses, né, começam a se desfazer para se recompor de outra forma, as coisas começam a mudar. Então começa uma confusão. Então a gente observa que as crianças começam a derrubar muitas coisas, a bater muitas coisas, vai passar na porta, por exemplo, se enrosca a roupa, bate. Eu vou pegar, por exemplo, esse copo. É muito comum nessa fase a criança derrubar muita água, o copo na hora do almoço, o prato, né? Os pais colocam muito isso para mim. E eu ainda brinco, como que vocês tratam os filhos quando isso acontece, né? Porque eles falam, o que você vai quebrar hoje? Não derrubou nada, estava demorando, né? Porque a criança pensa assim, eu vou pegar esse copo de água. Então, o comando existe. Mas esse processo que ela antes executava com facilidade, que seria pegar o copo, ela não consegue mais fazer da mesma forma. Então, ao invés de pegar o copo, ela bate a mão no copo, ela derruba o copo. Então, é comum ela derrubar muitas coisas. Então, é uma fase em que a menina se volta muito para o relacionamento com as amigas e o menino começa uma competitividade com os meninos da mesma faixa. Por isso que você trouxe essa tela aqui pra gente, né? Isso. Então, o que acontece aí? Essa é demasiada importância para os relacionamentos. Exato. Então, a menina vale pela quantidade de amigas que ela tem. Olha como é delicado isso. Então, com essa idade, 9, 10, você já vai falar, nossa, já estou observando isso com 8, a menina vale pela quantidade de amigas. E aí, o que acontece? Os conflitos são muito grandes. Porque as meninas, qualquer coisinha mínima que seja, é motivo para uma brigar com a outra. Então, tem um grupinho de 3, elas saem junto para tomar um sorvete, volta uma sozinha, volta 2, volta chorando, volta brigando. E os motivos são muito pequenos. Às vezes é uma questão do cabelo, olhou para o meu cabelo, olhou feio. Ela já saiu com um cabelo que não estava legal. Aí a outra olha para o cabelo dela, nem está vendo o cabelo, ela acha que é do cabelo que ela está falando. Então, são coisas pequenas e geram sofrimento muito grande para as meninas. Então, elas valem pela quantidade de amigas. Se eu não tenho muitas amigas, cada vez eu estou mais triste, eu choro mais. Elas choram muito nesse momento, as meninas. Mas e em casa isso? Isso também se manifesta por Se manifesta. Situação? Elas começam, por exemplo, a sentir medo de coisas que antes não sentiam. Então, a mãe falava assim, vai lá na padaria para mim comprar pão. Ela ia normalmente, com 8 anos, começa com 9, ela começa, mas e se não tiver troco? Mas se essa nota for grande? Mas e se a moça que me atende não estiver lá? E se estiver fechado? E se eu não souber? E se eu ficar na fila? E se não me enxergar no balcão? Então, ela começa a criar situações pequenas que a mãe perde a paciência com muita facilidade. Ela vai sair para tomar um sorvete com... Mas por que esse tomar de consciência? Porque talvez sejam coisas factíveis, que aconteçam mesmo, sim. Né? Mas por que antes não e agora sim? Por conta da fase que está acontecendo agora. Porque antes era tudo muito concreto, não ligava. A partir do momento que as sinapses se desfazem para se recompor, então o que eu disse? É como se a metade do cérebro não estivesse mais ali. As coisas estão mudando. Como os pais não conhecem as fases, não sabem das mudanças, às vezes fica difícil a interpretação. Por isso a importância de conhecer. Né? Exatamente. E aí os meninos, o que eles estão fazendo? Competindo. Com o quê? Gente, com qualquer coisa. Se a gente pensar, por exemplo, na escola, que é o lugar onde mais se manifesta, os professores reclamam que nessa idade, quando entra do recreio, é 15, 20 minutos para resolver o conflito das meninas. Uma entra chorando, as outras 2 falaram dela, quando você vai verificar, não falaram nada, ela que pensou. Aí ela fala, estão falando de mim. A professora diz, não é de você. Piora. Se elas estiverem falando de mim, é um problema. Se não for de mim, pior ainda. Estou ignorada. Isso. Então, não tem o que conforta ela. Né? Ela não sabe porque o tênis está deixando o pé grande, então põe sandália. Sandália aparece o dedão. E o que tem aparecer o dedão? Ela chora. Então, assim, são coisas que fica difícil a compreensão. Então, tem que ter muita paciência nesse momento, muita tranquilidade. Não existe fórmula e nem receita, né? Não, muito mas o que é importante? Manual, né? Importante é saber que é uma fase que a menina precisa apoio. Chorar no meu ombro de mãe, ver que isso... Respirar fundo, porque para ela faz sentido. E o menino está competindo. Então, o menino, se ele está na tua casa brincando com um colega, eles podem estar sentados, de repente um olha para o outro, olha para a porta e eles já entendem que vamos ver quem vai chegar lá primeiro.
e sai correndo, derrubando tudo que tem no caminho. Por quê? Porque importa quem vencer. Se você põe um lanche para eles, né? Às vezes é comum reunir 4, 5 meninos ali. Você põe um lanche, um pega diferente, isso é muito comum. O outro fala assim, dá um pedaço do seu. Aí o que tá com o lanche fala assim, nossa, se eu der, ele ganha. Então o que ele faz? Ele oferece, mas ele faz assim no lanche, ó. E dá. Aí o outro fala, nossa, ele lambeu, mas se eu não comer, ele ganha. Então eu vou comer mesmo assim. Aí vira aquela algazarra. Então os meninos começam com esse tipo de situação que as meninas odeiam. E aí começa a surgir a diferença que vocês observam nessa idade dos meninos e das meninas. Então a minha festa de aniversário, as meninas dizem o quê? Eu só quero chamar as minhas amigas. E o menino diz o quê? Eu não quero meninas na minha festa. Então é um momento que precisa ser respeitado, que é um momento em que eles estão, a menina literalmente desprezando o menino, porque ela amadurece mais cedo. Então a menina já está passando pela puberdade, por essa fase, já num grau de amadurecimento diferente dos meninos, uma média de 2 anos de diferença. Então está muito acentuado nesse momento essa questão entre eles. A menina desprezando o menino porque ele está com esse tipo de brincadeira e ela já está no estágio bem mais avançado. Essa é a síndrome do 6º ano? Isso, que aí nós estamos entrando, saindo da puberdade. Então, o que acontece com a menina quando ela vai para o Fundamental 2, que a gente chama de a síndrome do 6º ano? Ela já está saindo da confusão pubertária, ela já está com o pensamento abstrato mais desenvolvido, ela já, em um mês, ela já está adequada àquilo que o 6º ano está oferecendo, aquela troca de professores, e agora acentua a questão do desprezo pelos meninos. Por quê? Porque os meninos agora que estão vivendo essa fase de uma maneira muito mais intensa. A confusão para o menino agora, ela vem com uma evidência muito maior. Então a menina já está quietando, já está acentuando, já está começando a entrar no esquema necessário escolar, o grupo de amigas dela, elas já saem juntas, e o menino está naquela fase ainda que elas consideram muito boba, elas não suportam estar com eles. E aí as meninas do 6º já começam a ter um olhar para o menino que está lá no 8º ano, e o menino lá do 8º ano começa a corresponder a esse olhar da menina, porque ele amadurece mais devagar, então ele está no 8º, mas a fase que ele está corresponde com a fase que ela está no 6º, e aí começam algumas questões nesse momento que os pais ficam com uma dificuldade de administrar também. E aí, em relação ao menino, o que é importante a gente dizer nesse momento? Eu ouço muito dos pais que quando o filho vai para o 6º ano, para o ensino fundamental 2, fala, ai, agora eu posso relaxar, não preciso ficar cuidando da vida escolar do meu filho tanto assim. E isso é um engano muito grande. O menino do 6º ano precisa de mais cuidados que o menino do 3º ano. Então, a menina eu já posso começar a largar, mas o menino eu preciso me dedicar muito mais. Do que eu estou dizendo? Para um menino de 6º ano, a gente está falando de 10, de 11, eu como mãe não posso dizer assim, filho, você fez tarefa hoje? Eu tenho que dizer, quero ver a sua tarefa de hoje. Porque às vezes você pega a agenda dele, ele começou a anotar a tarefa do dia, por exemplo, e não terminou, mas na cabeça dele ele anotou. Às vezes ele faz a tarefa, mas ele pula 3, 4 folhas juntos, chega na escola, ele não consegue localizar a tarefa. Ele pensa que ele fez, ele não fez. O menino dessa idade, ele olha, por exemplo, o horário da escola, né? Falou, hoje é terça, amanhã é quarta. O que eu tenho que levar quarta? Então ele vai lá e olha qual é o horário da aula de quarta-feira. Ah, é matemática, português, ciência. Ele vai e guarda na mochila história, geografia e educação física. Então ele olha o horário do dia, mas ele guarda errado. Por quê? Porque a confusão mental do menino nesse momento, ela está muito acentuada, ela está latente. Enquanto a menina já está se organizando, ele agora está em plena confusão. Então ele precisa muito mais da ajuda nesse momento dos pais do que ele precisava antes. Não dá para largar, ao contrário, agora que eu tenho que ficar em cima. E é como você traz aqui na tela, né, Rosane? Plena confusão mental. Isso. Aí tem a questão da autoestima. Autoestima ferida, por quê? Porque as meninas estão desprezando eles. E eles têm o interesse também pelas meninas, né? Mas elas não querem nem saber.
E a dificuldade de organização latente, né? é latente mesmo. Ele não consegue se organizar sozinho, mas ele diz que consegue, né? O que é interessante do menino? Ele ainda aceita a ajuda dos pais nesse momento. Daqui a pouco ele vai continuar com a confusão, mas ele não vai aceitar mais. Então é mais delicado. Eu queria só passar essa próxima tela, que você traz onipotência pubertária, e ler aqui uma pergunta ou uma consideração, melhor dizendo, da Vanessa. Pode trazer para cá? Qual a sua dica, Rosane, para fortalecer os meninos que se veem no limite do fazer ou não fazer o que o pseudo-líder manda para ser aceito no grupo? Ah, agora entendi. Qual a sua dica para fortalecer os meninos que se veem no limite do fazer ou não fazer o que o pseudo-líder daquele determinado grupo manda fazer? Pois eu vejo o meu hoje no 3º ano, 8 anos, muito neste limite. Sei o que é certo, o que é errado. Imagino que ela está dizendo dele, do filho, exato. né? Dele. Mas, para ficar no grupo, tenho que fazer. Isso. É muito comum isso acontecer, viu, Vanessa? E difícil mesmo lidar, porque muitas vezes, quando o pai descobre, isso já está até num grau de evolução aí, né, bem grande. Mas o que é importante? O fortalecimento desse menino. Como é que eu fortaleço o meu filho? Quanto mais presente eu estou com ele, então, assim, o que é importante a gente saber, gente, para fortalecer nesse momento, tanto o menino quanto o menino? Não é discurso, não é teoria, não é dizer somente, não que eu não tenha que dizer, mas não é só dizer se está certo, se está errado. É estar com ele, dar modelos do que está certo, do que está errado. Isso é muito mais importante. Quanto mais eu estou presente, mais tenho modelos assim, mais ele vai me colocar situações. Porque é comum quando existe um líder ali, nessa idade, porque eles estão competindo. Então, quando um tem um pouco mais força do que o outro, e essa força que um tem mais ou menos, vem pela forma como ele chegou até aquele momento, né? O que aconteceu com ele numa idade menor. Tem menino que abusa do colega mesmo, que cria situações desagradáveis, de dar o lanche que ele lambeu, de dar uma Coca-Cola que estava no lixo e o outro se submeter a isso para estar no grupo. Quando Ou fazer uma traquinagem. Fazer uma traquinagem, mandar aprontar alguma coisa, né, lá no banheiro da escola e o outro ir. Então, quanto mais o menino se sente fortalecido, menos ele se sujeita a isso. Esse fortalecimento vem de presença dos pais, não de discurso. Porque às vezes o pai tem, né, o discurso do que é certo, do que é errado, mas ele não consegue estar junto dessa criança muito tempo. Mas, Rosane, eu me coloco aqui e faço no lugar da mãe, porque, na verdade, assim, muitas vezes você está junto, você está dando todo o apoio e tudo mais, e tem aquela outra situação na escola. Por exemplo, que não depende de você. Uma coisa... A escola não deveria ser comunicada disso? Isso, é importante, porque o trabalho tem que ser conjunto, né? Quando a escola atua junto com a família, o resultado é muito mais rápido. Principalmente porque a escola está sempre no contexto coletivo dessas crianças, e eu muitas vezes estou no contexto dele com mais um só, ou até filho único, né? Então, esse fortalecimento também pode ser feito pelo professor. Como? Com imposições, com situações... E aí, gente, vem uma coisa que muitas vezes é um resultado de coisas que a gente criou lá atrás. Uma criança, por exemplo, na primeira infância, que teve tudo muito na mão dela, sem iniciativa, ela vai ceder para os colegas. Então, uma criança que nos primeiros momentos ela precisava de um copo d'água, por exemplo, ao invés de toda hora eu ir lá e buscar água para ela, eu dizer, o bebedouro está no lugar que você já consegue alcançar, vai lá e toma sua água. Ah, mãe, busca para mim. Ah, vai lá, é só hoje. Aí você vai lá e busca. Aí ele quer outro, aí o tênis dele ficou no meio do caminho, você vai lá e tira. A toalha ficou em cima da cama, você pendura. São situações que em algum momento vão trazer resultado. Então, quando a criança tem tudo muito na mão, ela cede para esse líder. Quando elas têm iniciativas desde pequeno e que ela aprende a ir em busca de algumas coisas, ela não vai ceder e vai te contar mais rapidamente. Então, por isso é importante a gente ficar atento para todas as fases, tá? Isso faz diferença enorme. Então, vamos para a onipotência pubertária, conforme a gente está lá na tela. Então, na onipotência pubertária, com as meninas, a gente está falando em torno de 10 anos, aproximadamente aí. E aqui as meninas, como elas continuam com a questão da turma,
eu coloquei aí que elas vivem em grupo, né, esse tempo todo. Elas falam mal das garotas, principalmente se ela não estiver na turma delas. Então, com as meninas, começa aquela coisa de muito telefonema, muito torpedinho, muita internet. E o dia eu estou no grupo, amanhã eu não estou nesse grupo mais, depois eu volto para esse grupo. Então, isso é o que é mais latente. Já nos meninos, é com 13 anos, então uma diferença bem mais marcante de idade. E aqui começa o interesse sexual dos meninos. Então, é uma coisa que daqui a pouco, no 8º ano, vai fazer uma diferença grande. Eles já ficam muito mal-humorados. Como eles continuam competindo, eles começam a brigar muito. E aqui, como ele já tem 13, ele pode, inclusive, começar a enfrentar os pais fisicamente. Por isso que o pai percebe mais aos 13 do que quando ele tinha lá no 6º ano, 10, 11, as diferenças que acontecem com o menino, tá? Então, ficar bastante atento em relação a isso. E aí a gente passa para a síndrome do 8º ano, já que a gente teve a síndrome do 6º, né? Nós podemos já ir para a síndrome do 8º, né? Aqui o pai observa com mais facilidade por conta do que eu falei, porque ele já está bem maior, ele já está enfrentando, as meninas aqui, de novo, acentua a diferença entre elas, porque as meninas que estão lá no 8º ano, elas estão de olho nos meninos do ensino médio, começa a paquera, começa o namoro, elas começam a estabelecer relacionamentos, né? Então, aqui isso na menina se evidencia mais, é mais marcante. Quando a gente fala dos meninos na síndrome do 8º ano, eles começam a ter uma maior dificuldade na escola. Então, aqui se acentua mais, porque aqui nós estamos começando esse fechamento de abstração. O que acontece com o menino? Ele está perdido. E aqui é muito importante, porque se a gente for falar em estatística, por exemplo, em índice, só para a gente se situar, esta idade de meninos é onde a gente tem o maior índice de suicídio. E é de meninos, tanto no Brasil quanto fora. Porque o menino se encontra perdido nessa fase e quando ele não consegue ter abertura e ajuda e não sabe o que fazer, acontecem coisas drásticas. Então, é uma fase que o menino precisa de muita ajuda. Então, no 6º ano, eu falei que ele precisava de mais ajuda que no 3º. E nós já estamos no 8º e ele ainda está precisando de mais ajuda. Então, o menino, ele sempre precisa de um olhar mais especial do que a menina. Ele precisa de muita ajuda. Como ele está com dificuldade escolar aqui, ele usa de mecanismo de defesa. É muito comum o menino dizer que não gosta de estudar ou que não quer estudar, porque na verdade ele não está entendendo o que está acontecendo. E ele não assume, não admite que ele não entende. Então ele diz que ele não gosta, tá? Aí ele evita estudar, por quê? Porque se ele estudar ele não vai dar conta. E é comum ele transformar o problema em questão disciplinar lá na escola, por exemplo. Eu começo a fazer bagunça, começo a conversar, porque eu desvio o foco. Ao invés de perceberem que eu não sei, eu começo a chamar atenção por conta de bagunça. Então, tem que ficar bastante atento a isso aí nessa idade, tá? Olha, a gente tem várias considerações aqui, né? Qual a sua dica? Muito bom ouvir essas orientações sobre a birra, ter técnica e cumprir os combinados. Uma construção amorosa, né? São importantes para uma construção amorosa. É a Beatriz que está falando isso. Minha filha tem 10 anos, tem vários problemas de relacionamento com algumas amigas. Essa questão de amizade comentada realmente ocorreu. Como ela poderia administrar para não participar da bagunça? Apesar de você estar falando do menino, tem uma questão da menina. Ela fala em se distanciar. Qual o comportamento seria ideal? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, se ela está passando por isso, se aconteceu isso, ela é normal, né? Ela é normal, isso faz parte, que bom. Eu tenho que dar apoio. Né? Primeiro escutar, é muito importante ter essa abertura com a filha, deixar ela falar. Ela vai estar hoje de mal de uma menina de manhã e à tarde ela pode estar de bem. Então, cuidado com a posição de partido, né? Escuta, dá o apoio, pergunta o que ela acha, o que ela sente, trabalha a emoção dela, porque essa emoção ela tá assim, ó, em altos e baixos. Hoje ela ama a amiga, amanhã ela odeia a amiga, depois ela ama de novo. Então, é dar apoio e estar próximo dela, porque isso vai ser um vai e vem por algum tempo. E se manifestar de uma forma muito constante, a escola tem que ser avisada tem que também. Na jogada, né? É sempre assim, como a escola ela não tem a questão emocional que eu, mãe e pai têm envolvida, é muito mais fácil lidar com essa situação. Questão, né? Porque às vezes até na conversa com a professora, como a professora tem o dia a dia da menina, ela lança a mão de uma questão que
até aquele momento, para mim, não estava visível. Tá então, certo. sempre essa questão coletiva vai auxiliar. Rosane, a gente vai correr um pouquinho, mas eu preciso fazer essas perguntas aqui. Olha, Passa. tem um menino de 9 anos que teve acesso a sites para adultos através de amigos da escola. Fiquei com dificuldades em lidar, pois é extremamente precoce para mim. Como lidar com isso? Primeiro, a escola tem que saber que isso aconteceu, se foi realmente, né, como ela disse, foi na escola que aconteceu. Através de amigos da escola. Através de amigos, não não na escola. É na escola, né? Então, assim, a questão é difícil de lidar. A questão da rede social, por exemplo, é uma questão que a gente precisa estar muito atento para saber. Nessa idade, na verdade, nessa idade é difícil... como é que eu vou colocar o que eu estou pensando aqui? Se a gente for, por exemplo, falar em Facebook, se você for fazer uma conta no Facebook, ele não vai permitir nessa idade. Então, isso já é um senão. Né? Tem que ficar atento a isso. E a gente vê que muitas crianças dessa idade têm Facebook, estão na vidinha social, ali na mídia, sem controle, né? Porque é difícil ter esse controle. Então, essa é uma questão que os pais têm que ficar muito atentos. Quando a criança tem essa oportunidade de troca com a família, é comum, às vezes, ele trazer isso. Quando ele vem, nossa, fulano me mostrou isso, fulano, meu amigo, me contou isso. Isso seria o ideal para a gente poder ter uma ação. A ação é delicada mesmo, é uma questão difícil ali. Eu preciso saber de onde isso veio e como eu vou tratar. O ideal é que, de onde veio, os pais também tenham ciência, independente da atitude. Se os pais do outro acham certo ou errado, vão tomar atitude ou não, mas é importante que isso seja também partilhado com o adulto que está envolvido ali com a criança. Esse seria um primeiro passo. E trabalhar com o meu filho o momento disso, porque com 9, 10 anos, na escola ele já vai começar a trabalhar isso também. Vai começar a ver questões sexuais, a parte do órgão sexual feminino, masculino. Então, ele começa a trabalhar uma questão biológica. Então, canalizar mais para esse lado do que acontece na fase do biológico, para que esse outro lado da pornografia não seja evidenciado. Porque se eu tratar com muito escândalo, com muita proibição, com muita coisa, eu acabo evidenciando uma situação que talvez não fosse necessária. E aqui mais uma perguntinha antes de você entrar na questão do estirão, né? Certo. Boa noite. O que você nos diz sobre um menino de 13 anos desligar a lâmpada e voltar várias vezes achando que não desligou? Abre a geladeira, bebe água, fecha e depois volta achando que não fechou. Poderia ser o toque? Eu cheguei até a pensar enquanto você falava, mas é difícil dizer que é. Neste caso, precisaria de uma avaliação mais pontual de um profissional. Se é uma questão que está incomodando a família, ou que chamou bastante a atenção da mãe, parece que sim, né? talvez não seja necessário interessante. no primeiro momento levá-lo, mas a mãe conversar com um profissional dessa área, com um psicólogo, por exemplo, para ter algumas dicas, porque precisaria de mais dados para ter uma questão mais profunda nisso. Mas é uma coisa que chama atenção, sim, foge da questão da normalidade nesse momento e tem que olhar. Então, eu indicaria que procurasse um profissional para conversar, primeiro para a mãe. Talvez não seja pai, nem necessário, né, para ele, mas dependendo do que for abordado, aí o profissional define. Tá certo. Depois a gente volta aqui às perguntas. Queria que você falasse, conforme está aí na tela, do estirão. O estirão tem uma importância tremenda. Aqui, o que acontece com as meninas? A gente começa a observar o crescimento para os lados, né? Seios, nádegas, né? Quadril e pouco para cima, né? Elas começam a ter essa formação de mulher aí. A capacidade de entendimento delas está latente nesse momento, elas entendem o que é dito e o que não é dito também. E aqui elas começam a criar estratégias para as paqueras e os namoros. Então, o menino acha que foi ele que escolheu ela, mas, na verdade, ele só caiu na armadilha. Né? Então, foi escolhido. Ele foi escolhido já faz um tempinho aí, ele não está nem sabendo, né? E ele não percebe mesmo. E quem não percebe não é o menino da mesma idade, não. É o menino lá do ensino médio já. O menino, ele tem uma fase extremamente delicada aqui, porque ele começa a crescer muito, crescem os membros, as mãos, os pés, o fêmur. Como tudo nele cresce, o pênis não cresce. E o menino começa uma sensação de angústia, porque, na verdade, para ele não é que o pênis não cresceu, a sensação que ele tem é que o pênis encolheu, porque tudo em volta cresceu. Isso é terrível para o menino, isso é um sofrimento para ele que a gente não consegue mensurar.
E aí, a questão da escola, por exemplo, ela fica em terceiro plano. Porque a preocupação dele o tempo inteiro... Nós estamos falando de que idade aqui? Nós estamos falando Dos 13, 14, aí pode ser um pouquinho antes, pode perdurar até os 15, né? Depende de cada menino. Mas é muito latente, porque é uma idade que ele só está pensando em sexo. Pornografia mesmo. E aí existem... A cabeça dele gira em torno disso, né? Então a escola fica em segundo plano. Ele já havia começado com uma dificuldade escolar, ela vai acentuar. Pela desorganização dele, E ela né? acentua aqui porque está fechando a abstração. Então é uma panela fervendo aqui na cabeça do menino. Mas o pai e a mãe fazem? Uma coisa que alivia muito é quando o menino sabe que isso é uma fase e que isso vai passar. Então, quando o pai ou a mãe, alguém senta com ele e fala, eu sei o que está acontecendo com você, eu sei as preocupações que você está tendo, eu sei que você piorou na escola, porque nesse momento você cresceu muito, porque é uma fase que os pais falam, nossa, esse menino só tem tamanho. Verdade, é verdade, porque o cérebro não desenvolveu ainda, ele só tem tamanho mesmo. E ninguém sabe que ele está preocupado com o pênis. Então, como só pensa em sexo, né? O pênis não cresceu. Ele começa, inclusive, a criar estratégias para crescer. A masturbação é muito frequente, eles estão competindo, então eles competem nisso também. Tem menino que acha que se ele se masturbar bastante vai ajudar e vai crescer mais rápido. Então, eles têm ideias, assim, sem sentido nenhum, mas que ninguém esclarece para ele, né? Tem. Né? Então, portanto, a conversa aberta, franca e honesta... É tudo. É tudo, né? E às vezes não consigo ajudar, mas eu sei o que está acontecendo com você. Você precisar de mim... Alívio, né? Nossa, enorme, que ele vai procurar. Legal, muito importante saber disso. Aí a gente traz aí na tela o que você nos trouxe, que devem ser duas, então... menina e menino. Menina e menino. Isso. E marcantes, né? Exato. Duas situações Exato. Que são marcantes para a fase, né? A menina aí, né, na menarca, a questão de contornos de mulher acentuada, né, o interesse por rapazes aqui, no que muda? A menina começa a ter paixões aqui avassaladoras. Ela chora, ela se tranca, ela quer morrer, ela corre risco, às vezes, de se apaixonar por um professor, e são paixões, assim, que duram dias, horas, semanas, mas enquanto duram... São intensas. Que não seja imortal o posto que chama, mas infinito enquanto dure. E, gente, chega a durar horas. Às vezes, num dia, ela está morrendo, chorando no quarto, não quer saber de mais nada. No dia seguinte, você não pode nem falar no nome daquele menino perto dela. E é uma fase também, isso vai passar, isso é normal. A acentuação disso depende de cada menina. Para algumas, a intensidade disso é bem maior, para outras, nem tanto. Mas ela passa por essa fase de paixões aí. Eles chamam de crush, né? Aquele eu nem conheço, nunca me viu, não sei, mas estou amando, é o amor da minha vida, eu suspiro por ele. A mesma situação de conversa franca, clara e direta vale para menina Vale também. muito, muito, muito. Na escola, se a mãe precisar de ajuda, mas principalmente com a mãe. O fato dela saber que tem alguém ali perto dela que sabe o que está acontecendo com ela já ameniza, né? E para o menino, conforme está na tela? É mais difícil de novo, gente. Para o menino sempre vai ser mais difícil, né? O menino aí, essa fase dele é entre 15 e 17, então é sempre uma fase mais larga para ele. Ele começa com aquela voz irregular, sempre tem um tio, alguém na família, um primo que começa a fazer piada com isso, como se a situação dele já não fosse ruim, piora, né? Ele começa às vezes a ter espinhas, ele fica feio, aí ele se fecha cada vez mais. Mas é uma fase que tem uma coisa fantástica para o menino. Começa a aparecer cartilagens, o gogó aparece. E quando isso aparece, o pênis cresce. Aí ele fica mais realizado, os problemas dele se resolvem. Então é importante que ele saiba disso, que nessa fase as coisas começam a voltar ao normal. Principalmente porque o pênis começa a crescer. E coincide mais ou menos com a retomada dos estudos, né? Exatamente. Por quê? Porque ele alivia, fecha a abstração, e as coisas começam a se acentuar. Rosane, aí você traz para a gente a onipotência, já que a gente tinha a onipotência do adolescente. Isso, infantil, agora juvenil. A gente tem a juvenil, né? Aí nós estamos falando do menino que está entrando no ensino médio, né?
Então, é aquela fase em que eles estão lá no Dos primeiro. 11 aos 18 e as meninas dos 14 aos 15. De novo, a diferença acentuadíssima entre meninos e meninas. Porque para a menina isso vai acontecer por volta de 14 e 15, no ano, primeiro ano do médio. No menino pode ser entre os 11 até 18. Então, é realmente difícil você focar na idade. Você tem que prestar atenção no desenvolvimento. E aí é uma mania de Deus rebelde, que a gente chama, porque o que acontece aí com esse menino nessa idade? Eles acham que nada de ruim vai acontecer com eles. Então, se ele for num lugar... Isso é para meninos e meninas? Para os dois, Tá. para os dois. Mais acentuado para o menino, mas acontece para os dois. Então, eles acham que, por exemplo, o menino, se ele dirigir mesmo sem ter idade em alta velocidade, não vai acontecer nada com ele. Se eu for numa festinha e beber um pouquinho mais, não tem problema, porque eu posso até beber e dirigir que não vai ter nada. Se eu transar sem camisinha, não vou engravidar ninguém. Então, eles têm essa concepção de Deus e dessa rebeldia de você fala assim, ele quer eu tudo o não. posso E me nada acontece, me né? atinge. E é uma convicção, né? Esse Ele é não uma faz porta isso para as drogas, para né? tudo, exatamente. Vandalismo, drogas e tudo mais. Então, como é que eu faço? Limites combinados. Estabelecer um combinado, não cumpriu, consequência. Estabeleceu um combinado, não cumpriu, consequência. É uma fase que precisa muito disso e que isso ajuda muito a passar por esta fase. Agora, essa fase aqui também tem birra, né? Todas. E a birra aqui, Todas. acho que ela se torna até mais intensa e mais difícil de Porque se aqui lidar ele já com manipula ela, né? com ela, aqui ele já sabe, por exemplo, como ele conseguir, como ele ganhar. Ele conhece a estrutura da mãe, do pai, de quem está por perto, ele sabe o que fazer para ter aquilo que E ele valem quer. os mesmos conselhos? Aquilo é para adulto, aquilo é manter a calma, Não mudar entrar no jogo. foco, mudar o foco, não entrar no jogo e ignorar a birra. Ignorar mesmo, sair de perto, deixar lá, não tocar no assunto e aí passa. Que ótimo, né? Olha, a gente tem aqui muitas perguntas e eu prometo que nós vamos passar essas perguntas para a Rosane e ela, na medida do possível, vai respondendo para vocês. Queria ler, tem muitos comentários fazendo elogios às suas considerações, aos seus ensinamentos. A Cláudia Renata, lá de Guarulhos, ela diz assim, quanto esclarecimento, muito obrigada por dividir tantas informações com tanta clareza. Esse vídeo estará disponível no YouTube depois? Sim, esse vídeo estará disponível no YouTube. Sim? Sim. Nosso diretor aqui disse que sim. Peço encarecidamente... Não. Penso encarecidamente, meu filho tem 7 anos e minha filha 3 anos. Quero rever isso muitas e muitas vezes. Que legal, que bacana. Bom. Muito bom, acho que ela quer que fique lá para ela ver. E tem muitos outros comentários, muitos elogios. Rosane, a gente certamente ficaria aqui conversando por mais um tempo muito grande. Nós tivemos todas as pessoas que estavam conosco ainda conectadas aqui, um grande número realmente de pais. E a nossa intenção, a ideia é levar esse tipo de informação a você, a nossa, que eu digo, a da sua escola, da escola parceira, que nós apenas realizamos esse trabalho para que todas as escolas parceiras do Sistema Ângulo de Ensino, fazendo unificadamente, possam se apropriar, usufruir desse conhecimento desses profissionais que trazemos aqui para vocês. Na próxima semana, não deixe de nos acompanhar, nós temos outras palestras para pais de ensino médio e para alunos também, né? As escolas dos filhos de vocês vão fazer novamente as divulgações, mas a gente espera tê-los conosco em mais esse novo evento na semana que vem, duas oportunidades. Eu quero muito agradecer a Rosane, muito obrigada, Rosane, foi uma super... A gente ficaria aqui conversando com você. É um assunto bem polêmico, é um assunto muito, mais do que polêmico, é muito interessante porque a gente se vê, né? Eu acredito que aqui a gente tenha muitas mães e pais, a gente se vê nessas situações e quantos ensinamentos, né? Que a gente pode tirar de tudo isso. Então, muito obrigada, eu acho que a missão foi mais do que bem cumprida. Eu que agradeço e fico feliz em poder ter colaborado aí um pouquinho com vocês. Espero realmente ter ajudado. Com certeza, sim. Muito obrigada, uma boa noite a vocês todos, um bom descanso e um bom restante de semana para todos vocês. Obrigada e até a próxima semana. Hoje a gente